Falou com um morto? Quarta parte. Bem disse eu, Tiago, você ficará para sempre comigo agora e nós trabalharemos juntos. Disse ele. Fiquei em Battle Creek por muito tempo. Eu deveria ter ido para a Califórnia há mais de um ano. Mas eu quis ajudar o trabalho e as instituições em Battle Creek. Cometi um erro. Seu coração eterno. Você será induzida a cometer os mesmos erros que cometi. Sua vida pode servir à causa de Deus. Oh, quão preciosos assuntos Deus me faria trazer ao povo, preciosas joias de luz. Eu acordei. Mas esse sonho pareceu tão real. Agora você pode ver e entender por que não sinto que é minha tarefa ir a Battle Creek no propósito de assumir as responsabilidades na Assembleia da Associação Geral. Não é minha tarefa apresentar-me na Assembleia da Associação Geral. O Senhor me proíbe. Isso é o bastante. Carta 17, ano 1881, páginas 2 a 4. Para W. C. White, 12 de setembro, de 1881. White State, Washington, D.C. 25 de março de 1980. Se você ler com honestidade o Senhor, que neste caso é o espírito de seu marido morto, proibiu ela de apresentar-se na conferência da Associação Geral Adventista. Similaridade minha com Ellen White? Meu pai faleceu em 1987. Já sonhei várias vezes com ele e não tem problema nenhum, como também não haveria, caso Ellen White não tivesse recebido conselhos de um morto ou conversado com ele. Ellen White também ter sonhado com seu marido morto, não há nenhum problema. Mas a questão é, se você observar com o olhar da honestidade e abandonar o olhar do protecionismo, você verá alguns pormenores incontestáveis em seu suposto sonho. Eu nunca falei com meu pai morto em sonhos e ela sim, e o pior de tudo é que ela afirma que foi tão real como se os dois estivessem acordados olhando um para o outro. 2. Nos sonhos nunca recebi conselhos de meu pai morto e Ellen White recebeu conselhos de um morto e obedeceu, afirmando que estes conselhos foram dados por Deus. 3. Eu nunca atribuí a Deus em ter sonhado com meu pai como sendo obra de Deus e Ellen White atribuiu os conselhos do morto como sendo de Deus. 4. Ellen White conversou com um morto em sonho que era tão real como se ele estivesse vivo, trocou ideias, ouviu os conselhos de um morto e obedeceu, e ainda afirmou que foram revelações de Deus. Observando apuradamente, foi inegavelmente comunicação com um morto, o que chamamos hoje de sessão espírita. 5. Se você observar com honestidade, esta situação é uma tremenda de uma sessão espírita. Se tiver como provar o contrário, fique à vontade, mas não seja cego espiritual. Ouça novamente o sonho com honestidade e confirmará sem a tendência de defendê-la simplesmente pelo fato de tua fé ser baseada nela. Concluindo, se este episódio tivesse acontecido com alguma pessoa simples, ou com uma profetisa de alguma igreja evangélica, você seria o primeiro a jogar pedras dizendo que tal pessoa seria um falso profeta por ter recebido visões do espírito de um morto. Mas, como é com a profetisa da tua igreja e com ela tudo pode, é bem notório que seja aceito e justificado de forma injusta e ímpia, como tentaram comigo e ainda disseram que sou de Satanás por ter revelado que foi Ellen White. As outras visões que ela teve e que sempre usou termos maçons e do ocultismo, teria recebido visões em situações parecidas e da mesma fonte? Deus em sua palavra proíbe. Não haverá conversas entre pessoas mortas e vivas, e ela teve este contato e ainda declarou que foi algo bem vivo e real. Volte a ouvir com honestidade e abandone o espírito de protecionismo em cima do que você aprendeu, e aprenda a pesquisar como os crentes bereanos. Aceite o que é fato, verídico e verdadeiro. Jamais
Em hipótese alguma vou continuar depositando minha fé em uma pessoa que conversa com um morto independente de ser em sonho ou não, e que segue orientações de morto, e que esta pessoa além de conversar com um morto ainda obedece às suas orientações e atribui ser revelação de Deus o contato com o espírito de demônio. Em nome do Eterno o Cristo, só creio em sua palavra Bíblia. Quem quiser continuar crendo e servindo a uma necromante fique à vontade. Eu e minha casa serviremos ao Eterno. Josué 24, versículo 15. Conselhos aos que dão ouvidos a esta profetisa. As profecias que são citadas são as que aparentemente houve cumprimento, mas se fizerem uma busca, as outras profecias são plágios da Bíblia e dos livros de Enoque. As que cumpriram e as que de si mesma foram anunciadas não cumpriram, que são 14. Assim diz o Eterno dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Eterno. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Eterno disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. O profeta que tem um sonho conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Diz o Eterno. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Eterno, que usam de sua própria linguagem, e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Eterno, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Eterno. Jeremias 23, versículos 16, 17, 25, 28, 31 e 32. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.